arte, terapia e as imagens em busca de um símbolo. Esse é um tema que me mobiliza assim desde o início, né? Desde a época da minha formação, né? Que eu ficava pensando muito sobre isso, quando às vezes eu não conseguia, né? Perceber nas minhas imagens, né? Alguma revelação extraordinária, né? É natural que a gente, especialmente no início da carreira ou no período de formação, a gente fique com uma certa ansiedade, né? Vendo tantas coisas incríveis na arte-terapia e às vezes a gente se vê numa situação assim confusa, né? Achando que toda imagem, todo trabalho que a gente faz, né, tem que estar revelando alguma coisa incrível e às vezes quando isso não acontece, a gente se depara que a gente está lidando aí com uma ansiedade desnecessária, né? Então, assim, essas situações recorrentes, né, que eu constato hoje ainda com alunos, né? Eu tenho muitos alunos que são terapeutas, né? Os meus cursos são de artes para terapeutas e clientes também em arte terapia, né? Então, acho que esses são aspectos da nossa prática, né, que a gente pode dar uma parada, né, para refletir. Eu convido cada um de vocês aqui a estarem pensando como é que isso ocorre com vocês, né, e com os clientes de vocês, né? Então, essa ansiedade, né, na busca de um símbolo, né, na imagem criada na arte terapia e a frustração, né, quando não encontra, né, quando não vê, quando não identifica, né, esse símbolo na sua imagem, né? E talvez você já tenha vivido isso, né, como aluna, né, na sua formação, como aluna em cursos e oficinas, né? E também em participando de grupos de partilha, grupos terapêuticos com arte terapia, né? E também como cliente na terapia e atendendo seus clientes na terapia. Enfim, são muitas as possibilidades de você estar lidando com isso, porque afinal de contas a gente trabalha basicamente com imagens, né? E a gente está procurando, né, esses símbolos nas imagens. Então, esse recorte que eu fiz, né, esse arte terapia e as imagens em busca de um símbolo, eu fiz esse recorte, né, dessa busca do símbolo na imagem criada na terapia, essa situação de ansiedade e frustração e às vezes até constrangimento, né, de não encontrar o símbolo na imagem criada, né? Como eu constato isso como professora e como terapeuta e também constatei lá atrás em mim como aluna, né? Então, como é que a gente lida e como o nosso cliente lida com imagens abstratas, né? Como é lidar com uma imagem e dizer assim, essa imagem não me diz nada, né? Não vejo nada aqui, né? Então, como seria, né, a gente estar observando essas imagens a partir do processo, né? Integrar, né, tudo isso que ocorre na criação da imagem nesse processo, nessa busca, né, do símbolo, né? Então, muitas vezes aquela imagem que a princípio, né, não quer dizer nada, não vejo nada aqui, isso não quer dizer nada, né? Quando a gente dá um passo atrás e olha em outra perspectiva, vai contemplando tudo o que aconteceu ali naquela construção, talvez a gente encontre, né, o sentido, o significado e talvez a gente entre em contato com o símbolo daquela imagem. Se eu disser para vocês agora, nesse momento, assim, fechem os olhos e pensem numa imagem. Fechem os olhos e pensem numa imagem. Então vamos lá. Provavelmente vocês devem ter pensado em uma imagem de uma coisa, né? Pensado em uma coisa, né? Então é muito comum quando a gente pensa na imagem, vem na nossa mente a representação de coisas visíveis, né? Coisas que a gente conhece, imagens figurativas. Então, assim, a gente pode ter pensado numa árvore, uma casa, né? Uma pessoa, né? Também pessoas, cenas,
né? E essas imagens e essas coisas, no contexto da terapia, elas vão assumir novos significados, né? Que é como ocorre, né, também no sonho. E as imagens do sonho também são figurativas, né? Então, só para dar um esclarecimento aqui, imagens abstratas e imagens figurativas. As imagens figurativas, elas se referem à representação de coisas, né, que a gente conhece, né, que estão aqui. E as imagens abstratas são aquelas imagens de manchas, que vão trabalhar com cores, formas e que não estão representando, né, essas coisas no mundo, né? Então, talvez você ainda não tenha se dado conta, né, de quanto a gente está mergulhado nesse universo das imagens figurativas, né? Então, talvez isso explique, né, a nossa dificuldade de ficar nas imagens abstratas, né, na terapia. Então, essa dificuldade muitas vezes está no nosso cliente, que é o autor da imagem, e muitas vezes o próprio terapeuta, né? Então, a gente vai perceber isso na relação que a gente estabelece com a imagem. Então, por exemplo, se um trabalho comum, que é um trabalho de manchas, né? Deixar o papel bem molhado e trabalhar com tintas líquidas, trabalhar as cores, o movimento. Então, tem todo um trabalho abstrato, né? E no final, muitas vezes se sugere, bom, então procure uma imagem na sua pintura. A pintura já é uma imagem. Mas quando se fala busca uma imagem, está se falando também de buscar um símbolo. Então, isso muitas vezes se confunde com a busca de uma figura, né? De uma imagem figurativa, né? Então, essa tendência que a gente tem, muitas vezes coloca naquele lugar de a pessoa, pode ser que ela não encontre, que ela não vejo nada aqui, não fiz nada aqui, isso não significa nada. Então, parece que quando não tem uma figura, não tem um símbolo, e aquela imagem não quer dizer nada, né? E aí também com essa demanda, né, então agora procure na sua imagem abstrata um símbolo, vem também uma inquietação junto. Nossa, um símbolo não é só uma figura aqui dentro, eu tenho que achar alguma coisa aqui que tenha um significado profundo, eu tenho que ter um discurso bem complexo, né? A partir dessa imagem que eu vou buscar. Então, tudo isso pode estar gerando também uma ansiedade, né? E essa ansiedade, ela não nos ajuda, né? Ela não colabora, né? Muitas vezes coloca a gente num lugar de frustração e outras vezes até a gente coloca ali uma imagem que nem está ali, né? Para sair daquela situação bem, né? Então a ansiedade e a frustração nascem aí, né? E não precisa ser assim, né? A gente não precisa passar por isso, né? Então, quando a gente aprende a olhar a imagem como resultado de um processo, levando tudo que aconteceu ali, né? Naquela construção da imagem como imagem, né? Tudo que foi vivenciado, a ansiedade vai se desfazendo, né? Então, o símbolo que se busca, né? A imagem que se busca, ela está no processo, né? Que está materializado naquela obra, mas que está além dela, né? Mas aí, como é que é isso, né? Será que isso também só ocorre com as imagens abstratas? Essa inquietação e essa frustração é só quando o cliente não vê uma figura na sua mancha? Será que isso acontece também com as imagens figurativas, né? Então, e quando também a pessoa vai fazer uma imagem, já vem com uma ideia pré-estabelecida do que quer dizer, né? E faz a figura. Então, talvez a gente tenha que pensar em como esse processo de criar imagens possa ser espontâneo, né? Quanto mais espontâneo ele for, mais surpresas, né, ele vai estar
revelando para a gente, né? Mas ele vai estar mais livre, né? Para estar falando o que a gente precisa ouvir, né? Então, assim, pensar na nossa imaginação, né? A nossa imaginação está, como o próprio nome diz, repleta de imagens, né? E a arte-terapia, né? Ela está particularmente interessada nas imagens do inconsciente, né? Então, a gente tem, por exemplo, né? Como apoio aí à arte moderna, a gente tem um movimento que é o surrealismo, que vai ter esse mesmo interesse nas imagens do inconsciente, nos sonhos, né, na expressão espontânea. Então, os artistas criam estratégias, né, para acessar esse inconsciente, que eles chamam de maravilhoso, e alguns artistas vão tratar como a fonte, né, a fonte para a arte. Então, o surrealismo vai criar, os artistas vão criar uma série de estratégias, né, para tirar o artista e o autor do controle, né, de parte do processo, ou de todo o processo, né, criando, entre outras coisas, né, o desenho e a escrita automáticas, né, as pinturas de sonhos, as pinturas oníricas, né, as criações coletivas, né, então, e o surrealismo ele vai trazer expressões figurativas, se a gente imaginar assim um Salvador Dalí, né? E também imagens abstratas, se a gente pensar no Juan Miró, por exemplo, né? Então, às vezes me perguntam aqui, me perguntam nas aulas também, que técnicas, né? Que material eu devo usar, né? Para que o meu cliente possa acessar o inconsciente, né? E trazer as imagens do inconsciente. Então, a dica aqui é estudar o surrealismo e experimentar as propostas criativas dos seus artistas, né? E lembrando que todo artista, né, esse fazer arte, né, quando a gente entra nesse processo de fazer arte, a gente já está automaticamente convidando o nosso inconsciente, né? Eu gosto de pensar no artista como aquela figura entre mundos, né, com um pé cá e um lá, né? Então, essa figura que transita, né, entre o consciente e o inconsciente, tudo isso está ali muito ativo quando o artista está criando, né, quando ele está trabalhando. Então, a gente convida, né, o nosso cliente a ser artista também na arte-terapia. A Maria Tereza falou que isso já aconteceu com ela. Essa ansiedade, né, essa frustração, né? E acho importante a gente falar disso porque isso acontece, né? Ninguém gosta de falar disso, né? Mas isso acontece e eu tenho tido experiências assim muito importantes, né, com relação a isso. Mas pensando, né, nas imagens do inconsciente, né? Essas imagens também são figurativas, né? Como nos sonhos. Né? Então, assim, mesmo que seja, né, um contexto surreal, né, o sonho tem esse contexto incoerente, estranho, né, ele traz imagens figurativas, né? Eu nunca recebi nenhum cliente me trazendo um sonho que fosse um sonho abstrato, né? Ele pode ser fantástico, incoerente, estranho, mas não abstrato. Então, a pessoa sonha assim com uma estrada, né? Essa estrada ela se transforma numa flor, né? Essa flor exala fogo, né? E aí vem um pássaro, né? Com pés de girião, enfim, essas coisas todas vão acontecendo ali no sonho. Podem ser muito estranhas, mas são todas imagens figurativas, né? Então, vamos imaginar que a pessoa sonha, estou num ambiente todo azul. Provavelmente esse ambiente todo azul vai ser assim, o ambiente todo azul como se fosse o céu. Então a gente já pega aquela cor e dá um nome para ela, né? Já coloca ela num lugar mais conhecido, né? Ou então se eu estiver num lugar assim muito estranho, eu imediatamente vou estar buscando, né, figuras naquelas coisas que estão meio nebulosas, né? Então, e esse é um movimento natural do ser humano, né?
é aquela história da gente ficar olhando para as nuvens, né, e ficar vendo figuras, vendo bichinho, vendo uma cabeça, vendo uma cena, né? E eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência, né? E isso tem um nome, é um fenômeno psicológico chamado pareidolia, né? Que é a gente vai identificando figuras, né? Em estímulos visuais aleatórios, as nuvens, uma sombra, uma textura, né? E a gente vai imaginando coisas que na realidade não estão lá, né? Então, essa questão da busca da figura, essa figura pode surgir do meu trabalho abstrato, eu posso fazer um trabalho de manchas, texturas e rabiscos e de repente eu olho e vejo uma figura se insinua ali, e eu até vou reforçar essa figura ali, ela faz sentido, né? Então isso é uma coisa espontânea, uma coisa natural. A questão que eu acho problemática é se exigir, né, que essa busca da figura seja uma exigência, né? E aí a gente pode se tranquilizar, né, com relação a isso, né, essa necessidade de ver a figura na criação abstrata e a busca de um símbolo na imagem, né? Então, nesse momento, o convite, né, que eu faço é que se analise o processo, né, o processo criativo. Como é que foi a relação com esses materiais? Como é que foi a escolha do material? Por que escolheu essas cores? Por que fez dessa maneira? Quais foram as falas ao longo do fazer artístico, os gestos, a expressão, né, as memórias? Na imagem final, como é que aquelas formas estão organizadas no espaço, né? Como é que são essas formas? Como é que são essas cores, né? E então, talvez aí essa ideia da busca do símbolo, ela comece a surgir espontaneamente a partir do entendimento do processo, né? Sem que se busque por ele como quase como uma imposição, né? Deixar que as coisas fluam, né? Mas tomando consciência de todo o processo, né? Conversando com a imagem dessa maneira, né? Então, muitas vezes, né, essa imagem vai trazer, né, a figura, e às vezes não. Isso não deve ser um problema. A gente tem recursos para lidar com isso e são recursos muito potentes, né? Maria Tereza. Flávia disse que de um risco, um pingo despretensioso é frequente em minha vontade a continuidade de um desenho figurativo. Assim, a gente deve respeitar a nossa vontade, né? Então, assim, eu fiz um risco aleatório e nesse risco, de repente, quis seguir com transformar aquele risco numa onda, numa paisagem, numa pessoa, né? Mas é uma questão assim de o seu movimento ali, né? É uma coisa que você está com vontade de fazer, você imagina a partir daquela linha uma cena, uma série de coisas e você vai dar continuidade, você vai realizar aquilo que você imaginou, né? Ou deixando fluir e as figuras acontecem espontaneamente. A questão aqui é que isso seja uma coisa espontânea, né? E não ficar com essa ideia de que se não tem uma figura o trabalho não quer dizer nada, né? Essa imposição. Então, a gente pensar nessa relação com a imagem um pouco diferente. É que não é uma coisa substituindo a outra, né? Todas essas imagens existem, né? Então, a gente não ter essa pressão de ter que deformar aquilo numa outra coisa para agradar o terapeuta. Isso pode acontecer, né? E grupo também tem essa questão, que às vezes em grupo todo mundo chega e fala coisas incríveis da sua imagem, você quando vai chegando a sua vez, começa a ficar acanhado, assim, nossa, eu não tô vendo nada, onde é que eu vou achar uma coisa aqui incrível para dizer,
se eu olho para a imagem, não estou vendo nada e começo a comparar, isso também é do ser humano, né? E essa angústia vai crescendo. Aí a pessoa chega assim, não, eu não quero compartilhar. Não quero compartilhar porque eu acho que eu não tenho nada para dizer. Eu acho que eu não fiz nada, né? Mas isso não é verdade. Noêmia, trabalhar o processo criativo do cliente faz mais sentido do que procurar uma figura. Isso me tranquiliza muito. Pois é, essa tranquilidade. E essa tranquilidade é uma tranquilidade que o terapeuta tem que conquistar. Isso tem que ser verdade para ele. Não adianta mentir nessa história. Então, se você não realizar isso como verdade para você, se você não acreditar realmente nisso, você não consegue fazer isso com outra pessoa. Né? Então, isso tem que realmente fazer sentido para você, você realmente tem que trabalhar isso em você, fazer suas imagens também, e aí isso vai fluir naturalmente. Né? Então, não importa se, quando eu falo de processo, o processo não é só para imagem abstrata. Né? Eu dei esse exemplo porque é uma coisa comum de acontecer. Né? Mas o processo tem que ser analisado em toda a produção artística, né? Todo o trabalho, todas as obras criadas na terapia. Né? O processo é fundamental. Que, aliás, eu sempre falo nisso, né? Eu falo nisso aqui nas lives, eu falo isso nas minhas aulas, nos meus cursos, e uma aluna já tinha feito várias oficinas, né? Já estava lá no final do curso. E de repente ela chega na oficina, né? No final do trabalho, de repente ela fala assim: agora eu entendi. Então, assim, aí eu até levei um susto, né? Eu entendi o que é o processo. Eu fiquei pensando, como assim entendeu agora o que é o processo? Eu tô falando disso o tempo inteiro. Ah, não, eu sei, eu escuto, mas eu não tinha vivido isso. Eu não tinha percebido no meu processo. Eu não tinha percebido no meu fazer aqui, as imagens, o que significava isso. E só agora, nesse exercício que eu fiz agora, eu entendi. Porque eu vivi isso. Então, isso passa a ser verdade. Quando você vive. Então, é importante que a gente esteja se trabalhando também. Né? Então, é importante que a gente seja honesto. Né? A gente tem que ser honesta, tem que ser verdade. Bom, então, continuando aqui. Então, assim, diante das manchas, né, daquele trabalho de manchas, porque tem uma coisa também interessante, muitas vezes o cliente faz imagens abstratas porque a imagem figurativa, ela apavora, porque ele não tem conhecimento de desenho, ele não tem técnica e tal, então ele não consegue fazer uma figura do jeito que ele acha que tem que ser, uma figura realista. Então parte para o abstrato e diz que adora o abstrato porque foge da figura. Então tem muitas situações, né, por trás aí dessa feitura das imagens, né? Então tem muita crença aí que tem que ser desconstruída. E aí ele faz o trabalho abstrato, que adora o trabalho abstrato, e aí depois tem que ficar procurando uma figura no trabalho abstrato. Então tem uma dinâmica confusa, né? Aí. Então, como é que é isso? Né? Então, assim, como eu até falei aqui já, às vezes o cliente faz uma imagem com manchas de tinta, né? Então, é uma imagem abstrata. Né? Aí ele vai lá, bota um giz de cera, faz algumas coisas meio aleatórias, sem estar pensando em muita coisa, um trabalho muito espontâneo. E no meio daquele processo, ele olha assim e vê, nossa, vi aqui uma casa. É um presente que aquela imagem te dá. Né? Aquela figura realmente emerge ali daquelas manchas se você vai lá e evidencia aquela figura que você ganhou de presente. Né? Ele, no caso, o autor daquela imagem recebeu aquele presente. Então ele vai lá com lápis de cor, com giz de cera, com pastel seco, ou até com tinta mesmo, ele vai evidenciando e trazendo
né, para o primeiro plano, aquela figura que se insinuou ali, que ele percebeu ali. Percebeu porque talvez seja, né, algo que ele projeta ali nas manchas, porque tem a ver com as suas questões, com o que está vivendo e tal. Então aí vem uma figura como um presente num trabalho espontâneo, né? E aí a gente não precisa se ater nas explicações dessa imagem. Quando esse símbolo surge, ele está lá. Deixa ele fazer o trabalho dele. Se explicar ele demais, ele vai se esvaziando, né? Você vai perceber alguns pontos, talvez que ele esteja ali, você já tenha consciência, ou vai trazendo algumas coisas para a consciência, né? Mas permita que ele exista como símbolo e deixem coisas inexplicáveis ali, né? Então, viver aquele processo, né? Viver aquela revelação sem explicar demais. E essa ideia também, né? Essa situação, não vejo nada na imagem, né? Eu fiz o trabalho, não vejo nada aqui, não tem nada aqui, isso não significa nada, né? Então, às vezes, a gente pode escorregar ali escorregar nesse problema, né? Nesse incômodo, né? E forçar ali a presença, né? De uma imagem ali. Então, eu vou forçar a barra e vou botar ali, pensar em uma coisa bonita, né? Vou botar um cálice, né? Uma borboleta, uma árvore. Quando ela surge, vem, você olha e vê, é uma coisa. Mas às vezes você, nesse incômodo, acaba forçando a barra e colocando ali algo que não estava, né? E aí pensa em toda uma conversa para falar daquilo. E às vezes aquilo é quase como que dando uma satisfação, né? Ali. Então é muito complicado quando isso não é verdade, né? Quando você não permite que aquilo seja uma coisa espontânea. Então, para não viver aquela situação da imagem não querer dizer nada, de não ter nada para dizer, não sustentar essa angústia desse vazio e desse nada, inventa um símbolo. Então aí o símbolo, na verdade, é o nada, né? É essa experiência do vazio e essa dificuldade de lidar com esse lugar, né? Então se coloca, se inventa uma história, né? Então isso também acontece, né? E aí a gente vai perdendo, né? A oportunidade de ver a imagem que a gente fez de verdade, né? E o que aquela imagem diz efetivamente do autor, né? Então, de novo, olhar para o processo e todo esse incômodo, né? Então, ali, imagine, a pessoa forçou a barra para uma imagem e a imagem real é o incômodo. Então, assim, aí eu falei muito de processo, né? Mas como é que... Ok, tudo bem, mas como é que eu vou fazer isso, né? Meu cliente fez a imagem, como é que eu vou trabalhar o processo? Como é que eu vou explorar isso, né? Então, assim, primeira dica, né? Como terapeuta, prestar atenção, prestar muita atenção. Como aquela imagem é construída, quais são as etapas daquela construção, o que fez primeiro, o que apagou, o que cobriu, como é que foi... A pessoa ficou agitada, calma, dormiu, chorou. Tudo que acontece ali, né? Então, tudo que acontece na construção daquela imagem. Então, é prestar atenção, né? Se você tiver a oportunidade, pescar, né, algumas palavras-chave ali daquele processo, anotar, talvez, ou memorizar, né? Às vezes, palavras que a pessoa falou, situações que aconteceram ali, né? Então você vai guardando essas informações, né? E analisar, né, junto com o cliente, junto com o autor daquela imagem, analisar o processo, né? E estabelecer esse diálogo com o processo, como é que tudo aquilo foi feito, né? Trazer de novo para a memória, né? Rememorar como aquilo foi feito, como aquilo foi construído, né?
e fazer esse diálogo entre o processo, entre tudo o que aconteceu, a imagem finalizada e como tudo isso está conversando, né? E pode ajudar, né, aquela pessoa a tomar consciência de algumas coisas na sua vida, né? E assim ajudá-la, né, no seu processo, na sua jornada na terapia. Então, eu quero muito saber, né, a opinião de vocês, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, né? E se vocês curtiram aqui essa live, ela vai ficar gravada, então vocês podem depois deixar seus depoimentos e comentários aqui, compartilhar, curtir. Isso vai ajudando aqui o perfil também a aumentar e atingir mais pessoas, né? E assim a gente vai transformando, né, esse olhar da arte na nossa prática profissional como terapeutas, né? E essa é quase que a minha missão na arte terapia. Tem muitas lives aqui, né, nesse perfil para vocês, né, explorarem, né? Então, o que você curtiu, o que você, as opiniões, né? Coloquem aqui nos comentários, porque isso vai me ajudando também a estar fazendo, né, o conteúdo aqui cada vez mais alinhado, né, com vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês, boa noite. Tá bom? Beijo!